Hoje eu comecei a ler uma palavra e eu falava assim: Senhor, me dá uma palavra. E eu fui em Levítico 7. Falei: Senhor, que eu não venha assim envergonhada, porque o que eu vou falar é para edificar a tua casa, edificar a tua igreja, edificar para as pessoas entenderem o teu poder e tua glória sobre a nossa vida. Então, aí vem Efésios 5,16, que diz assim: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Aí eu vim aqui. Toda oportunidade é uma situação favorável, uma porta que abre e que podemos ingressar e crescer através de tal escolha. Deus, Ele nos dá oportunidade. Ele nos dá oportunidade para orar, né? Vigiar principalmente. Um certo tempo meu pai me levava na igreja católica e ficava do lado de fora, eu entrava e eu via as pessoas com aquela salve, né? Pegando dinheiro de um, pegando dinheiro de outro, assim, as pessoas, quando terminava a missa, eu dizia assim: um dia em cada igreja que eu for, eu vou colocar lá 3 moedas. Eu dizia assim. E trazendo para hoje, passei por apertos, altos e baixos, tive várias oportunidades de fazer aquilo que eu dizia que eu ia fazer. Até então eu não tinha entendimento do que era a palavra, do que era uma promessa e um voto com Deus. Eu não tinha essa aproximação, essa oportunidade de entender. Eu era criança, adolescente. Eu tive a oportunidade de dar muito mais um dízimo do que qualquer uma pessoa que não tivesse um salário fixo, uma aposentadoria, um trabalho que você recebe todo mês o seu salário. Eu tive muito mais do que isso e eu nunca pensei em dizer assim: vou parar um pouco hoje, vou começar a ofertar, vou começar a dizimar. E hoje aqui no Rio, um certo tempo atrás, eu lembrava: eu tive muito, Senhor, e eu não fui na tua casa devolver o que era teu. Se eu hoje não tenho nada, mas tenho muito que é o Senhor, hoje eu vou fazer. E eu tive a oportunidade de começar a ter um pouco de condições. E tinha pessoas que me barreiravam falando assim: nós somos pastores. Pastor é aquele que pastoreia, certo? Se você está dentro da sua casa, trabalhando, comendo, dormindo, lavando, passando, arrumando, você está sendo pastor de quê? Da sua cozinha? Do seu quarto? Da sua máquina de lavar? Não. Nós somos pastores de almas. Aquele que vai no campo buscar. Aquele que faz aquele trabalho que fizemos ontem. Esse merece o dízimo, a sua oferta, para sustentar a igreja. E eu cheguei para a pessoa e eu disse assim: eu não. Porque eu tinha conversado com a minha bispa. Minha bispa: não, Lu, pastor é aquele que sai da sua zona de conforto para buscar almas, arriscando a tua vida, como você fazia lá no tráfico. Fazia. Você hoje está dentro de casa, fazendo pizza, vendendo, entregando, fazendo, acontecendo, tem que dar. Aí eu fui e falei para essa pastora: bispo, mas na palavra está escrito que temos que ser obediente ao seu cônjuge. Ela disse: agora é você com Deus. Aí eu cheguei no quintal e falei: Senhor,
Tu és digno? Sim. E eu vou fazer. Eu posso ser, Senhor, desobediente, alguém que quer me levar no abismo. Peraí, se eu estou ganhando de meu dinheiro, através do meu suor, eu não vou dar o meu dízimo? Vou. E comecei a dar. Escondido. Mas toda vez que eu dava escondido, aquilo me ardia no meu coração. Porque eu falava, gente do céu, Pai, eu estou fazendo escondido. Mas eu não quero saber. Porque a salvação é individual, certo, Senhor? Eu falava bem assim, lá no quintal. E eu grito. Falei, Senhor, a salvação é individual? Eu acredito que sim. Porque é verdade, é bíblico. Então eu vou dar o meu dízimo? Sim. Aí eu chamava o pastor. Pastor, vou dar o meu dízimo. Assim, assim. Eu não falava para ele o motivo. Mas eu estava lá. Chegou um tempo que eu comecei disparando, que o pastor chegou lá, eu precisei ter a ajuda dele para fazer entrega de pizza. Aí ele diga, caixa cheia. E eu falei assim, é agora que Deus está agindo. Porque enquanto eu não estava sendo fiel, estava sendo difícil. Pastor, e aí, está tudo bem? Pastor, está difícil. Pastor, está difícil. Só vendi uma pizza hoje. Aí a bispa, faça o que você comprou, faça o que você prometeu. Tira assim, assim, faz assim, 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 e lança isso que teu coração está desejando. Porque se a gente for dar muito ouvido ao ser humano, a gente entra no abismo. Ainda mais pessoas que a gente acha que está sendo nosso amigo. Amigos, não. Para mim, amigo de verdade é aquele que diz assim, não, vai lá. Eu não estou podendo dar, mas você vai dar. Esse amigo que eu queria, era esse amigo que eu desejava para a minha vida. Mas um amigo para dizer, não, você não vai fazer isso porque nós somos. Não, nós não somos. E discordo, eu falei, comecei a dar escondido, mas depois eu falei, Senhor, o que eu posso fazer para eu me alegrar? Porque eu estou dando do meu suor, eu estou dando do meu trabalho, eu estou cumprindo aquilo que eu prometi para o Senhor. E de repente o Senhor dizia assim, louva, 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 toda torta errada, sem saber. A voz terrível, comecei a louvar na cozinha e de repente a pessoa dizia assim, mas era para entrar tanto. Falei, ainda bem que você disse que era para entrar tanto. Mas é aquilo que Deus permitiu. Porque eu quero que Deus eu não vou roubar. Porque eu estava me considerando uma ladrona. Eu estava me considerando uma ladrona. E eu cheguei na casa da minha bispa e comecei a chorar em prol dessa situação. Ela, não, para com isso. Você não estava sendo ladrona. Você simplesmente está obedecendo alguém que acha que é. Que é o bambambam. Minha filha, quem é, quem vai ser, quem vai permanecer na tua vida é Deus. Então você não tem que questionar. Falei, bispo, você sabia que quando eu falei assim, pastor, vou dar meu dízimo. Será uma pizza eu dava. Tirava do que eu gastei, o que sobrava de aqui, ó. Chegou um tempo que eu, num período de um tempo, o pastor Luiz chegou para mim, sua filha, teu dízimo durante todo esse tempo foi esse. Eu, quando ele me disse isso, eu me ajoelhei, eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque parece que o conselho, o conselho que ele me deu, faz assim, você vendeu assim, vai dar. E a bispa falou e meu pastor confirmou. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, Senhor, me perdoa pelas promessas que eu fiz quando eu era adolescente, porque eu não tenho entendimento da tua palavra. Porque eu dizia, cada igreja que eu vou botar 3 moedinhas lá nos pés da santa, dos santos lá da igreja, né? Mas eu não tinha entendimento, eu não tinha sabedoria.
e quem me abriu um pouco a mente sobre essa situação foi a bispa, porque isso estava me colocando na minha cabeça, sabe, irmã Regina? Aquilo estava, não, tem que fazer aquilo que eu prometi anos atrás. Não, tem que dar aqui, ó, porque foi aqui que Deus me curou do câncer. Foi aqui que eu aprendi a se comportar mais um pouquinho, que eu era demais, dando trabalho para o pastor Luiz, né? Implicava com muitas coisas. Então é aqui a minha casa, é aqui que Deus quer que eu esteja. Então assim, eu fiquei feliz, eu tirei a consciência que estava pesada na minha cabeça, que das vezes eu ia dormir e eu ficava, meu Deus, será que eu fiz certo? Não está certo. Então o Espírito Santo estava me incomodando, porque quem manda em mim é Deus, não é o homem. Nós temos que respeitar, mas quando é algo para nos prejudicar, a gente busca o nosso líder para nos orientar e a gente faz no silêncio, porque através do silêncio a gente vence todas as barreiras. Mas tinha hora que eu explodia e Deus dizia, aquieta o teu coração, aquieta o teu coração. Até pessoas que não eram da igreja diziam, não, você está errada. Dá. Gente, quando eu comecei a dar o meu dízimo de 20, de 30, de 40, até de 5 reais. Gente, teve um dia que eu vendi tanta pizza. Eu falei, meu Deus, quanto é poderoso. Porque assim, é através da nossa fé que a gente começa a levantar tudo. E eu fiquei assim, eu falei, dessa vez eu compro um carro. Eu disse, peraí, como é que eu vou comprar um carro se eu não tenho habilitação? Né? A gente fica, quando a gente vê que começa a andar, a fluir as coisas, porque a gente botou nossa fé naquilo que a gente não está vendo, mas a gente tem a certeza que a gente vai fluir e Deus vai abençoar, né? Eu fiquei nervosa quando o pastor Luiz disse assim, filha, Luciana, você vai pregar aqui então. Eu falei, meu Deus, pastor, pelo amor de Deus. Aí passou, fiquei, Senhor, o que é que eu vou falar na tua casa, pai? Aí, e eu estava preocupada, tá? Eu estava preocupada que eu paguei o boleto 2 vezes, depois lá, o banco não aceitou. Eu falei, Jesus, o pastor me botou agora um foguete bem longe. E fiquei na minha. A primeira oportunidade que eu estava com o pastor Luiz, eu falei, pastor Luiz, engraçado, né? Eu tenho um desejo grande de voltar a fazer minhas pizzas, meus bolos. E foi naquele tempo, na situação mais difícil que eu passei lá em Rio Bonito, Deus me levantou de um jeito. Lembra que o Senhor falou que no final de tudo, o meu dízimo foi X, eu fiquei impressionada. Aí ele disse assim, fala isso, fala sobre essa parte aí que é muito bonita. Eu falei, a resposta que Deus me deu, eu tenho que falar e ser firme naquilo que estamos falando, porque foi um acontecimento real que aconteceu na minha vida, né? Aí eu fui para o Alcântara, desci, fiquei, Jesus do céu, como o Senhor é maravilhoso. Eu tinha procurado aqui um versículo falando sobre não lançar o seu cônjuge na prostituição. Mas aquilo não estava entrando no meu coração. Aquela palavra não estava entrando dentro de mim. Aí eu falei, Senhor, confirma. Aí pastor Luiz, fala sobre o dízimo. Porque através da minha fé que eu tive, Deus me levantou. Que se não fosse a Covid, eu estava bem. Aquele quiosque que tentaram me derrubar, que chegou lá e disse que eu não podia ter o quiosque, porque eu era aleijada da coluna, que eu ia ficar em cima de uma cama, que eu fico em cima de uma cama, nada fica oculto. Mas tu pensa que eu cheguei para a pessoa e falei? Eu falei, eu te entrego na mão de Deus, porque Ele é meu juiz, Ele é meu advogado. E eu não fui para a pessoa e falei para não arrumar problema para a pessoa que estava com bom coração
de me entregar ao quiosque com tudo dentro. Eu só ia entrar com algumas coisas minhas e eu sei que ali eu ia detonar, porque eu confio no que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. E eu falei, Senhor, tu sabe da minha fidelidade contigo. Eu erro muito com o Senhor, mas sobre o teu dízimo eu quero ser fiel sempre. Sempre. Que o Senhor nunca permita que eu não venha conseguir dar. Até quando eu não tiver para dar, o Senhor me deu uma solução para dar. E Deus deu. E Deus vem dando. Vem dando. Que eu tentei no INSS em 2018, 2019, 2020. Meu pastor está de prova, e a irmã Regina sabe disso. Até nisso, Deus fez fluir. Estou recebendo o INSS até hoje, porque Deus está fluindo. Deus está fluindo na minha vida. Então, esse período dessas coisas que está acontecendo, eu tenho que ser fiel com Ele. Porque a casa depende dele. O pastor precisa se erguer com a gente, porque nós somos uma família de Deus e unidas. Se um está caindo, vamos levantar. Se tu não tem, eu vou te dar. Vamos dividir. Eu penso assim, eu ajo assim. Eu não vou dar o que não é meu, o que Deus me deu. Porque Deus nos deu para sobreviver. Mas temos que entender que o que é dele a gente tem que entregar. O tesouro na casa de Deus. Porque é para a benfeitoria da igreja. É para a benfeitoria dos nossos irmãos. E é isso que Deus quer. A união. Deus precisa da gente para fazer a obra. Que se não for o dízimo, a obra não é feita. Essa porta não vai estar aberta para receber pessoas doentes, de câncer, aleijada, de cadeira de roda, para ser curada neste lugar. Traficante para entrar aqui e ser liberto. Moradores de ruas para chegar aqui e ser liberto. Se essa casa fechar, essas pessoas vão morrer. E aqui Deus está. Porque se eu me ponho no lugar deles, se eu estivesse na rua, eu ia estar pedindo do mesmo jeito que eles. E se não tivesse essa porta aberta, eu ia prevalecer e ia morrer na rua. Porque eu não ia ter esta porta aberta para me curar, para me libertar e me salvar, que é o principal. Então é isso que Deus quer. O dízimo, gente, é necessário, é obrigatório, de amor e de coração. Eu já não digo nem obrigatório, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada, porque Ele não é ladrão. Mas temos que ser conscientes de amor, com muito amor. E nem pensar, o que eles estão fazendo com o dízimo? Não interessa. Porque Deus sabe quem Ele botou no altar para receber os doentes, feridos, catismo aqui dentro. Então é aqui. É aqui que precisamos estar. Essa porta tem que permanecer aberta. É aqui que Deus está. É aqui que Deus vai usar cada um de nós. Quando subiu um doente, quando subiu um ex-traficante, quando subiu uma prostituta, é aqui. Aqui é o hospital espiritual. Porque se for levar essas pessoas para um hospital carnal, lá elas morrem. Vai morrer e descer a sepultura sem a salvação. Mas é aqui que precisamos manter. Aqui precisa ter o cofre de ouro, que é do reino do céu. Que com ele nós vamos alimentar muitos ali fora. Vamos comprar remédio para os doentes, além do remédio espiritual. O irmão está passando necessidade. É o tesouro da casa de Deus que vai comprar uma cesta básica para dar àqueles que estão precisando, que estão desempregados. Quantas cestas básicas não saíram desse ministério para socorrer muitos da própria igreja
e de lá de fora. Eu já fui socorrida aqui, gente. Quando eu precisei. De leite a carne. Foi aqui. Então nossa igreja precisa. Ah, mas o dinheiro está pouco. Eu não vou me importar com o dinheiro pouco. Sabe por quê? Porque Deus vai multiplicar cada vez que a gente colocar o nosso dízimo aqui em cima. Cada vez que a gente abençoar a casa do Senhor. Porque não adianta você receber um salário, gastar o seu salário todo lá fora e amanhã você vai estar com fome. É isso que acontece. Está acontecendo isso com uma pessoa da minha família. E eu cheguei para ela e falei, a partir do momento que você der o seu dízimo, você vai ver as coisas fluir na tua vida. Falei para ela. A outra pessoa está cumprindo. Eu falei, se tu não cumprir, minha filha, seu dinheiro não vai sobrar para nada. Porque tu está roubando o que é de Deus. Não importa qual igreja que você está indo, mas se afirme em uma e vai. Lembre-se que 1000, esse 1000 não é meu, é de Deus. Mas eu tenho que tirar um pouco dele e ser fiel a Deus. Quando eu fui fiel a Deus, Deus começou a fluir, me ajudar. Eu não tinha R$1, mas apareceu uma casa alugada para mim. Eu não tinha R$1, mas apareceu um remédio para mim. Ele sabe disso. Muitos foram contra, mas Deus não envergonhou o nosso pastor. Deus não envergonhou o ministério sendo uma bênção. Mas eu tive. Mas eu senti no coração de dizer, eu não vou sacrificar a igreja. Mas eu tive isso. Sem R$1, mas eu tive isso. Sabe o que é isso? Fidelidade no altar. Devolver a Deus o que é dele. É isso. Quando eu recebo, eu falo, Senhor, multiplica. Que eu preciso multiplicar mais na tua casa, que a tua casa precisa. Não importa quantos tem aqui dentro, mas a casa de Deus precisa. Para socorrer, para permanecer essa igreja aberta, porque em breve vai vir muita gente aqui, gente. Vocês podem não acreditar, mas eu posso contemplar pessoas feridas aqui dentro, pedindo socorro, e nós temos que estar preparados para abrir o coração, abrir a mente e levantar eles como nós estamos aqui de pé. É isso. Deus nos livra até de um acidente, porque nós estamos sendo fiel à casa dele. Olha, mas eu vou dizimar para Deus fazer. Não, eu não quero que Deus me dê nada, eu só não quero ir para o inferno. Ah, porque você não dá o dízimo? Não, porque eu sou uma pecadora, mas com meu Deus eu quero ser fiel no altar. Eu quero entregar o que é dele. Do Senhor nosso Deus. Eu até falei que se eu receber o dinheiro todo o ano que vem do INSS, não estou prometendo, mas eu estou falando porque eu sou muito mulher para cumprir. A igreja do Senhor vai ser abençoada além do meu dízimo. Sabe o que é isso? É fé. É fé. Eu falei assim na virada do ano para cá. Falei, Senhor, eu quero ser curada da coluna. No encontro com Deus, os 2 caroços que estavam aqui sumiu. Entendeu, irmão? É porque Deus sabe que a gente precisa do milagre dele. Nós precisamos edificar a casa do Senhor de todas as maneiras, do melhor e melhor. Nós não temos que olhar e dizer, vou ficar sem. Não importa, eu prefiro ficar sem e ter Jesus para me dar força, vontade, saúde, coragem de trabalhar. Porque esse é o meu desejo. E eu desejo para todos, não importa a idade. Mas Deus vai fluir muito na nossa vida ainda, para a gente abençoar a casa dele, devolver o que é dele. É isso que a gente tem que entender.
que nada aqui é nosso, tudo é dele. Ele só emprestou, tá, irmã Regina, um pouquinho do INSS para você usar, para manter o teu dia a dia, a tua comida. Deus, Ele está me emprestando o INSS para eu me manter, para eu levantar um pouquinho aquilo do meu desejo. Que eu falei assim, que o teu desejo seja melhor que o meu, mas eu queria que o Senhor me desse esse desejo. Não é sonho não, porque sonho é a gente ser salvo e ir para a glória. Esse é um sonho, tá? Esse é um sonho. Morrer, aliás, não é mais morrer, porque já morremos para o mundo, é viver para a glória. Entendeu? No dia do julgamento a gente tem que estar lá. Mas um dia vamos lembrar, assim, eu fui fiel ao altar do Senhor. Eu recebi e dei meu dízimo. Sabe por quê? Eu pensei assim, não vou vender mais nenhuma pizza. Pastor, está ruim hoje. O pastor dizia, filha, fica quieto o teu coração. Eu vou orar. Ele orava e acontecia. Ele orava e acontecia. Eu aqui, meu dízimo, meu dízimo, meu dízimo. Gente, coloca na mente de vocês, dízimo com amor, oferta com mais amor ainda. Eu quero dizimar 5.000, tá, gente? É a fé. Eu quero dizimar daqui a um tempo na base de 5.000. É a minha fé, tá? E se Deus, será que Deus está ouvindo isso? Tá. Só quem vai poder fazer isso na minha vida vai ser Ele, tá? E eu creio que Ele vai fazer. Eu creio, irmã Regina. Eu creio, irmã Sara, que Deus vai fazer. Aí eu vou dizer, um sonho é amor. É amor. Ontem eu fiquei preocupada com o pastor Luiz, quando ele me disse que o homem disse que só ia dar hoje o alimento. Mas Deus foi fiel, porque Deus sabe da fidelidade dele. Com Deus, que na quarta-feira a ceia deles ia ser feita. Eu já falei, Deus, toma providência. Sabe o que é isso? Fidelidade no altar do Senhor. Fidelidade. Temos que ser fiel no dízimo. Porque eu já passei situação difícil. E nessa situação difícil eu falei, eu vou deixar de comprar isso, mas eu vou dar meu dízimo. E dei. E Deus fluiu. Muita coisa. Muita coisa. Deus sabe quanto Ele fez prova de mim. Ele sabe o quanto eu murmurei. Depois eu falei, Senhor, me perdoa. Eu tenho um pastor, que disse assim, calma, eu vou orar. Isso é confiança, isso é fé. Botei meu joelho no chão, no quintal. Eu falei, Senhor, eu não posso só pedir oração, meu pastor, eu também tenho que orar. Esse dízimo eu vou começar a dar. E dei, e consegui. E até hoje eu estou dando. Porque Ele ouviu as nossas orações, Ele ouviu a oração do pastor. E Deus sabe que muito está para vir aí, mas tem que ser devolvido no altar. É aqui que a gente se alimenta, é aqui que a gente bebe, é aqui que a gente tem amor, carinho, orientação e puxamento de orelha para o nosso bem. Então é aqui que eu quero continuar estando, dando meu dízimo, dando minha oferta e buscando mais a presença de Deus e santificando a nossa alma. É aqui, gente. Eu louvo a Deus por essa porta aberta. Eu louvo a Deus por eu estar andando, que eu já fui cadeirante. Me chamavam de assim, oi cadeirante. E eu dizia, Deus vai me tirar dessa cadeira e o diabo vai sorrir da tua cara. Era assim que eu dizia. Porque eu acredito que Deus vai me tirar dessa cadeira. E eu saí. E eu não era cristão, mas Deus usou pessoas do hospital para falar, eu vou te tirar dessa cadeira. E amanhã tu vai falar que foi eu que te tirei, não foi o homem.
milagres que Deus fez na minha vida, eu tenho que ser fiel. Não estou comprando milagre, é amor. Estou falando de amor ao dízimo na casa do Senhor, onde Deus usa pastor, onde Deus usa mim, usa cada um aqui, até para resgatar, salvar, cuidar, sarar pessoas doentes da carne e da alma e do coração e da mente, que o diabo também trabalha na mente. Ele não pode saber de tudo, mas o nosso gesto ele entende. E Deus nos protege. Gente, temos que ser muito fiel a esse Deus, de todas as maneiras. Mas quando a gente não pode ser de todas as maneiras, a gente se perdoa e pede perdão a Deus. Vou falar de novo. Com amor, muito amor, vamos dar o nosso dízimo. Vamos ofertar. Porque quando falta o feijão na tua despensa, Deus envia anjos lá. Você nem precisa pedir, Deus já envia. Porque eu não pedi, mas Deus enviou. Deus enviou. E é assim que Deus faz. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a gente estamos de pé. Temos um pouco de saúde para trabalhar. Temos que reconhecer o nosso suor que Deus deu para a gente, batalhar, trabalhar. Hoje eu louvo a Deus pela vida do Gilberto, por ele entender que o dízimo é sagrado, é do Senhor. Eu agradeço a Deus pelo entendimento e as pessoas que me ajudou para eu entender que o dízimo é sagrado. É assim, que se não for o dízimo a igreja não cresce. Não é crescer em pessoas, não. É manter aberta e buscar e trazer para cá, para o reino do céu. É assim que Deus quer. E é assim que Deus ama cada um de nós. Por esse ato de amor, de carinho que nós temos no altar do Senhor. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus, Pastor Luiz.